E aí, pronto, vamos fazer mais uma? Aqui na questão da linha 2014, o que que diz aqui a questão? Ele fala o seguinte: o sonar é um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos e a medida de distâncias do fundo do mar, pela emissão de sinais sônicos e ultrassônicos e a recepção dos respectivos ecos. O fenômeno do eco corresponde à reflexão de uma onda sonora por meio de um objeto, a qual volta ao receptor pouco tempo depois de o som ser emitido. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons separados por, no mínimo, 0,1 segundo, considerando que uma condição em que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, qual que é a distância mínima, né? Então aqui a pergunta está bem clara, né? Ele quer saber a distância, né? Qual que é a distância mínima que uma pessoa deve estar de um anteparo refletor para que se possa distinguir o eco do som emitido, tá? Então, aqui, esse cara aqui é o tempo que ele me deu o que mais? Ele me deu aqui a velocidade, e ele quer saber qual que é a distância mínima, tá? Então, aqui você tem que tomar cuidado, que às vezes você pode ficar, né, se equivocar aqui com algumas coisas. O legal desse problema é que ele deu uma explicaçãozinha do que é o eco, né, do que é o sonar e tudo mais, o que que serve. Ele fez uma contextualização aqui de onde se usa essa questão aqui do eco e do som, né? Se usa bastante na perfuração de petróleo para saber se tem o que que tem ali dentro, porque muda de intensidade, enfim, né? Então é bastante usado aqui nessa prospecção de petróleo, por exemplo, questão do eco e de ultrassônicos no caso. Mas aqui a pergunta não é nesse sentido, ou seja, qual que é a distância que um ser humano vai ouvir aqui um eco, bater e voltar, qual a distância mínima, né? Então, se eu imaginar, por exemplo, né, que a pessoa, sei lá, vamos pegar aqui um chão, aqui tem uma parede, tá? Então, se a pessoa estiver mais ou menos por aqui assim, né? Então imagina que esse negócio aqui seja uma pessoa, né? Então a carinha está aqui, e aí ele vai emitir um som, né? Então esse som ele vai se propagar aqui no caso, né? Vai aqui pela parede, vai bater aqui na parede e vai voltar, tá? Então ele bate e volta, deixa eu fazer a volta diferente, mas é o mesmo som, tá? Então esse som ele vai bater e vai voltar aqui no caso, para a pessoa, né? Esse tempo de ida e volta, e aí que é o grande problema talvez dessa questão, ele fala que esse tempo de ida e volta é 0,1, tá? Então esse 0,1 é o tempo de ida mais o tempo de volta, tá? Então, se eu imaginar que eu quero a distância, por exemplo, desse cara para a parede, né, eu tenho que pegar, na verdade, o quê? Eu tenho que pegar apenas ou o tempo de ida ou o tempo de volta, tá? Então, é isso que você tem que tomar cuidado para fazer essa continha, porque a formulazinha básica é de boinha, simplesinha, né? Velocidade é ΔS por ΔT, você lembra? Tá? Então, a velocidade o cara nos deu, falou que é quanto? 340. A distância a gente quer descobrir, né, que ele vai estar na parede, e o tempo que é o grande X da questão, né? Então, muita gente coloca aqui 0,1, né, e aí vai achar 34, já acha como resposta 34, mas toma cuidado, que esse 0,1 segundo é o tempo de ida mais o tempo de volta. Então, o tempo é só de ida, por exemplo, então o tempo de ida é metade daquilo. Qual que é metade de 0,1, né? Metade de 0,1 é 0, o quê? 0,5 segundos, tá? Então, o tempo de ida é metade de 0,1, que dá 0,05. Então, eu vou colocar esse cara aqui, porque é só o tempo de ida que eu quero, né? Eu não quero o tempo de ida mais volta. Então, aqui brincando de matemática, aqui está dividindo, passa multiplicando. Então, ΔS vai ficar como, né? 340 vezes quem? 0,05, o que vai dar exatamente 17 metros, tá? Então, se você colocar, por exemplo, 0,1, repito, 0,1 aqui multiplicar por 340, você vai encontrar 34 como resposta, né? E tem, né? Aqui 34 item B, tá? Mas tem que tomar cuidado que com essa questão de ida e volta, porque o eco é isso, né? É um som que vai, bate e volta. E o tempo que ele deu foi de 0,1, né? E o tempo que a gente quer é só metade disso, que é 0,05 segundos. Bacana? Então, aqui a alternativa correta seria qual? Seria o item A.